Então, gente, eu vou iniciar as apresentações de hoje falando de uma forma mais geral, né, sobre a terapia MDR e como, na nossa abordagem, a gente faz a conceitualização do caso focado nas experiências adversas. Meu nome é Alessandra Araújo Farias, eu sou psicóloga, sou treinadora de MDR certificada pelo MDR Institute e também sou gestalterapeuta. Na minha trajetória, eu sou formada há 20 anos e sempre eu busquei trabalhar com o trabalho humanitário, me identifico muito com a associação que a gente sempre busca trabalhar essa frente humanitária. Então, sou presidente do Instituto Reluz, que a gente trabalha um projeto com moradores de rua que estão em recuperação de dependência química, que se chama Diálogos. Eu vou falar um pouquinho, se der tempo, eu apresento um pouco o caso, mas a minha colega Adriana Teixeira vai também falar um pouco desse projeto para vocês conhecerem mais, e quem for pitado pela o desejo de contribuir voluntariamente também serão muito bem-vindos. Então, começando, né? A Rafa já falou um pouco, mas não custa a gente relembrar, né? O que é essa terapia MDR? O espaço de hoje não é só para terapeutas MDR, a gente está abrindo esses encontros regionais para que a gente possa divulgar no Brasil inteiro essa abordagem tão revolucionária que transforma tantas vidas. Então, esse encontro é aberto para outros colegas de profissão que não sejam ainda terapeutas MDR e também para o público em geral conhecer, né? Que existe sim uma abordagem psicoterápica que traz uma proposta de mudanças neurofisiológicas, de mudanças comportamentais, mas que vai agir no nível cerebral, alcançar uma mudança que a gente possa realmente conquistar um bem-estar, superar sintomas, superar traumas. Então, como é que se deu o início de tudo, né? A gente tem nossa fundadora, que é a Francine Shapiro, que lá para o final da década de 80, ela teve uma descoberta, uma percepção de que os movimentos oculares geravam naturalmente um efeito de dessensibilizar uma dor, uma perturbação. A gente sempre gosta de lembrar a famosa caminhada no parque, quando, nessa autoobservação dela, ela percebeu que ela estava muito perturbada, ela, né, recebeu uma notícia muito forte e foi caminhar nesse parque. E após essa caminhada, ela percebeu que algo tinha mudado dentro dela, ela simplesmente estava muito tranquila. E como uma boa pesquisadora que ela já era, ela quis entender o que foi que aconteceu naquela caminhada que eu fiquei tão bem. E aí ela foi lembrando, olha, eu estava caminhando e eu percebi que meu olho mexia muito na diagonal para um lado e para o outro. E aí ela levantou a seguinte hipótese: será que foi esse movimento ocular que fez com que a minha perturbação diminuísse de uma forma tão, né, tão visível assim? E ela foi pensando em outra situação perturbadora, sentiu que o corpo dela respondia com uma certa perturbação, e em seguida ela fez esse movimento ocular novamente. E aí ela observou novamente que aquela perturbação tinha sumido. Então, daí para frente, ela foi treinando, ela foi fazendo com amigos e depois já foi treinando colegas com essa técnica. A princípio, ela entendeu que era uma descoberta de um processo natural, orgânico, que o próprio corpo tinha de diminuir a perturbação. E ela foi sistematizando que depois foi se tornar o nosso protocolo padrão de MDR, mas até então ela entendia que aquele movimento ocular gerava uma dessensibilização. E no começo, né, não era EMDR, ela colocou o nome de uma técnica apenas como EMD. E aí ela foi contagiando vários colegas com essa nova técnica tão revolucionária e foi transformando isso na abordagem. Ela desenvolveu a teoria que a gente chama PAI, né, que é o processamento adaptativo de informação. É uma teoria própria do MDR que explica esse processo que é natural do cérebro de digerir as adversidades, de superar as dificuldades e alcançar um aprendizado adaptativo para a vida. Mas até então ela ainda entendia que aquele movimento ocular só fazia uma dessensibilização.
E ela foi vendo aos poucos, aí ela já foi fazendo pesquisa controlada, ela pegou o primeiro estudo dela com pessoas que tinham diagnóstico de TEPT, né, e também abuso sexual. Então, ela já foi aprofundando essa técnica e transformando numa abordagem. E ela foi vendo que o, o que gerava de mudança não era só no nível de perturbação, de dessensibilização. Ela foi vendo que havia também uma mudança cognitiva, uma mudança mais profunda daquela experiência. A pessoa começava a ressignificar, a pensar de uma forma positiva. E ela foi quando ela acrescentou o R, que aí sim, hoje nós temos o EMDR, né? Que o R é do reprocessamento. Ela entende que essa mudança, essa ressignificação é alcançada também por esse conjunto de, que aí não é mais só uma técnica, é um conjunto de procedimentos, com a compreensão com a base teórica do processamento adaptativo, e isso foi se construindo como algo bem robusto, né? Enquanto teoria, enquanto abordagem. E assim como ela, outros colegas se juntaram. A Rob Dunton, ela descobriu depois que não só o movimento ocular gerava essas mudanças tão significativas. Ela viu que também a estimulação tátil, que hoje a gente entende assim, é o famoso abraço da borboleta, muita gente já conhece essa técnica, até a estimulação auditiva também provocam essa mudança neurológica, neurobiológica, né, nesse estado de compreensão da vivência, de ressignificação dos traumas. Então, essa abordagem foi sendo construída ao longo dos anos com muita robustez científica, né, com muita pesquisa, e a gente tem muito orgulho de dizer que, sim, nossa abordagem é uma abordagem baseada em evidências, respaldada por muito, né, um acervo científico muito grande e que muitas instituições reconhecidas no mundo inteiro reconhecem a eficácia da terapia MDR, recomendam como, né, principalmente no tratamento de TEPT, mas não só, a gente já sabe que hoje a terapia MDR é uma terapia transdiagnóstica, a gente trabalha com várias questões, né, de quadros psicopatológicos, e isso vem se formando nesse corpo científico que só cresce, certo? Então, vamos só entender um pouco o princípio do modelo PAI, né? De novo, é a sigla do processamento adaptativo de informação. O que a Francine Shapiro entendeu e sistematizou é que a compreensão do funcionamento humano, né? Esse funcionamento próprio do ser humano, que cada pessoa tem um sistema fisiológico capaz, né, programado para fazer esse processamento de informações. Então, toda experiência que a gente vive, a gente absorve, a gente arquiva, armazena essas experiências em forma de memória e alcança um estado adaptativo, com aquele aprendizado, com aquela experiência. E uma coisa importante que a gente sempre fica muito atento na abordagem MDR são os aspectos dessa experiência, né? As experiências, elas são armazenadas em forma de memória, o que é que contém nessas memórias? Contém pensamentos, nós somos seres pensantes, sim, contém imagem, nosso cérebro é muito formado pelas imagens, as imagens tendem a impactar e tendem a ser guardadas de uma forma bem importante. As emoções, somos também seres emocionais e corpóreos, né? Nossas sensações físicas são armazenadas também a partir dessas experiências. E todas essas questões, né? Pensamento, emoção, sensação, as imagens, não só imagem, mas todas as percepções dos nossos sentidos, elas se armazenam quando a gente tem uma experiência, a gente arquiva essa experiência com esses elementos, e esses elementos se relacionam entre si. Então, é um modelo adaptativo, é um modelo que todos nós temos, nós somos seres programados para o crescimento, para o aprendizado. Acontece que, muitas vezes, quando a gente passa por experiências adversas, que impactam muito esse nosso sistema cerebral, esse nosso sistema de processamento de informação, esse processamento vai ficar tão ativado que ele vai bloquear.
E aí é quando a gente entende que essas experiências adversas, essas experiências impactantes, se tornam um trauma, né? Porque o trauma não é simplesmente o que acontece fora, né? Um evento adverso, um evento desafiador que acontece no mundo pode se tornar trauma para uma pessoa, mas para outra não. Vai depender muito de como aquela experiência foi processada para a pessoa, foi internalizada pela pessoa. Então, se para a pessoa, quando ela viveu uma experiência difícil, uma experiência desafiadora, uma experiência adversa, ela foi muito impactada emocionalmente, aquela carga química cerebral ficou muito intensa, o sistema de processamento cerebral vai travar, vai mandar muito hormônio de estresse e os mecanismos de aprendizado, né, a estruturação cognitiva vai travar, e a gente tende a arquivar aquela experiência que foi tão intensa, tal qual ela ocorreu. Então, as mesmas imagens daquele evento difícil, a mesma emoção que eu senti naquele dia, o mesmo pensamento. Se eu passei por um acidente de carro e eu pensei que eu vou morrer, então aquele pensamento, estou em perigo, eu vou morrer, fica lá. E eu armazeno essa experiência, essa memória, né, em forma de memória, mas depois, como é que eu vou saber se aquela experiência virou trauma? A sensação, a percepção, eu sigo com ela. Do nada, eu continuo sentindo que eu estou em perigo. Então, eu entro em qualquer carro e eu já acho que eu vou morrer. Eu já tenho a sensação de tensão, de ativação simpática. Então, isso nos diz que aquela experiência que foi vivida, talvez no mês passado, no ano passado, há 3, 10 anos, ela continua congelada no tempo, né? Ela continua armazenada, contendo a mesma carga do estresse que foi vivido lá na experiência primeira. Então, gente, quando esse sistema cerebral é impactado por uma experiência que, de fato, foi estressora e, de fato, liberou essa carga de estresse alta, o nosso processamento de adaptativo vai ficar bloqueado e a gente não vai conseguir digerir. Então, dificilmente, se eu fui impactado dessa forma, ao ponto de travar o meu processamento adaptativo, eu sozinho eu vou conseguir, né, acordar no dia seguinte e entender, não, já passou, agora eu estou em segurança. Não, eu vou, né? E aí é onde nasce o objetivo da nossa terapia MDR. A gente vem buscar ajudar as pessoas que passaram por essas situações adversas, né, que internalizaram essa memória de uma forma traumática, a reativar o sistema adaptativo de informação. A gente vai ajudar a pessoa a se colocar numa situação emocional, numa situação segura, né, que é o setting terapêutico, para que o processamento adaptativo consiga desbloquear, né, relacionado àquela experiência. Então, assim, o objetivo da nossa terapia MDR é, sim, a superação dos traumas, entendendo que os traumas foram aquelas experiências que foram armazenadas de forma disfuncional, porque o processamento natural, né, o processamento adaptativo ficou bloqueado. Então, como é que é o manejo, como é que são o caminho que a gente vai conseguir fazer esse desbloqueio do nosso pai, do nosso processamento adaptativo de informação? A gente trabalha com alguns protocolos, eu vou colocar aqui um pouco, né, da questão da conceitualização do caso, plano de tratamento, para vocês entenderem como é que na terapia MDR a gente consegue fazer com que o processamento adaptativo de informação que ficou travado com relação a determinadas experiências traumáticas possa finalmente desbloquear. Eu entendo que é uma ousadia enquanto psicoterapia, eu acho que eu até então, quando eu conheci a abordagem MDR, eu entendia que tinha coisas que não mudavam mesmo, enfim, e quando eu conheci, né, que existia sim uma abordagem que era capaz de promover essa mudança né, no nível neurobiológico e que a gente podia ver a mudança no nível comportamental também, isso para mim foi
revolucionário. Então, como é que a gente entende na prática que acontece essa superação desses traumas, essa reativação do processamento adaptativo? O que acontece é o reprocessamento dessas experiências adversas, né? E as experiências adversas podem ser um evento traumático de grande porte, né? Assim, uma catástrofe, um acidente, ou eventos cotidianos que são estressores, muitas vezes repetitivos, muitas vezes que acontecem na infância e na adolescência, que é aquela fase onde a criança ou adolescente é extremamente vulnerável, não está com o cérebro amadurecido, então tem questões de vulnerabilidade já por serem crianças e adolescentes. Então, a gente entende que aquelas experiências que eles vão viver como estressoras, por mais que não tenha sido um grande trauma externo, né, se não seja uma grande catástrofe, vão ser vivenciadas sim como traumas. Então, a gente vai na terapia MDR trabalhar, né, nesse foco de reprocessar, de acessar essas experiências, sejam elas catastróficas ou situacionais, né, estressoras, adversas, e a partir de um sistema de né, atividades que a gente vai acionar a rede adaptativa, vai colocar o paciente numa situação de segurança, para que ele possa acessar essas experiências adversas e fazer o reprocessamento. Então, a gente foca tanto no reprocessamento dessas experiências do passado, como também na dessensibilização ou no reprocessamento de experiências do presente. Geralmente, as pessoas chegam para a terapia com o objetivo de trabalhar coisas do presente, né? Às vezes o passado está lá até meio que desconectado. Algumas pessoas não, já chegam na terapia com aquela consciência de que eu sei que eu estou assim, eu sei que eu vivo com medo porque eu passei por aquele acidente da batida do carro, mas outras não. Eu cresci no lar onde não me faltou nada. Depois é que a gente vai ver que, não, mas meus pais brigavam todo dia, teve uma fase onde eles me batiam, mas era coisa de criança, não vê aquele impacto tanto. Então, às vezes, a pessoa vem para trabalhar, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu não consigo confiar em ninguém. Então, a gente vai trabalhar esse reprocessamento, essa dessensibilização das situações do presente, né? E também a gente vai trabalhar as habilidades necessárias, os recursos que a pessoa precisa desenvolver para ter um futuro desejável, para que ele consiga alcançar um estado emocional e comportamental que ele deseja. Então, dando sequência aqui, gente, a gente vai apresentar. Se surgir alguma dúvida, vocês anotem que no final é que a gente vai abrir para as questões, tá bom? Eu esqueci de falar. Então, assim, como eu tinha falado agora há pouco, sobre o que é o trauma, né, que não necessariamente precisa ser aquela grande catástrofe, e eu gosto muito de falar desse estudo, que para a comunidade de MDR a gente conhece bem, mas, de um modo geral, é algo que é muito, foi o estudo ACE, né, que foi o estudo das experiências adversas da infância. Foi um estudo que foi realizado em 95, de 95 a 97, um grande estudo que envolveu mais de 17 mil pessoas, e nesse estudo foi visto que os impactos das experiências adversas, às vezes pequenas, entre aspas, né, experiências adversas da infância e da adolescência, geram tanto prejuízo na vida adulta de muitas pessoas, né? E não só um prejuízo no nível de saúde mental, mas também saúde física. Nesse estudo, se viu que né, muitas doenças, como doenças físicas, hipertensão, câncer, o alcoolismo, comportamentos de risco, tudo isso estava muito relacionado com as experiências adversas que as pessoas tinham vivido na infância. Então, a grande importância desse estudo é trazer para a sociedade, de forma geral, o impacto que as experiências adversas geram na vida das pessoas, né, de uma forma geral.
E com isso, né, se a gente entende e deseja que a sociedade possa se tornar mais compassiva e compreender mais o que é o trauma e se mobilizar mais para evitar que essas experiências se perpetuem geração após geração. Então, o que é que tem nesse questionário? São 10 questões, né, 10 perguntas que investigam a pessoa do que elas passaram na infância e na adolescência de experiências difíceis, né? Qual é os tópicos que aparecem nesse questionário? Se a pessoa passou por agressão física, verbal, se a pessoa passou por agressão física, agressão sexual, negligência emocional ou negligência física, se ela sofreu perdas durante a infância, se ela testemunhou a violência doméstica, que eu acho que isso é o mais revolucionário que eu observo nos pacientes, que eles não entendem que isso pode ter um impacto traumático. Não, eu vi meu pai batendo na minha mãe, mas ele nunca me bateu. Mas então, saber informar para os pacientes, enquanto psicoeducação mesmo, para que eles entendam que aquilo sim gerou um impacto nele, que pode sim estar conectado com o fato da pessoa não conseguir se relacionar ou não confiar nas pessoas, por exemplo, ajuda muito a pessoa a linkar, né, para que a gente possa pegar alguns alvos para reprocessar num processo de terapia e que isso possa realmente ser superado. Porque muitas vezes ela nem entende que isso afetou. Outra questão que tem lá no questionário, se algum familiar passava por alguma situação de dependência química, que também a gente sabe o impacto que gera, né, na família como um todo, ou algum transtorno mental na família, ou se teve algum familiar preso. Então, como eu já falei, essas experiências adversas, que aqui ele categoriza, mas é claro que a gente entende que isso abrange muitas experiências. É muito importante a gente saber, como terapeutas MDR, olhar, é o nosso olhar, né? A conceitualização do caso vai muito do que, a partir da nossa perspectiva teórica, nossa perspectiva enquanto compreensão teórica do que afeta o paciente, do que a gente vai precisar cuidar no processo terapêutico dele, a gente vai estar com esse olhar. O que é que essa pessoa pode ter vivido que gerou esses comportamentos e esses sintomas de hoje? E muitas vezes trazer para o nível de consciência da pessoa também o impacto que isso de fato pode gerar. Não é, gente, para a gente fazer uma entrevista necessariamente com a pessoa, se a pessoa viveu tudo isso. É no discurso das primeiras sessões, a gente está atento ao que ele traz, né? Então, naturalmente, isso vem. A não ser que a gente está fazendo uma pesquisa científica e quer fazer, né, essa correlação e quer já tratar. Eu já participei de uma pesquisa inclusive lá na instituição que eu sou voluntária, que a gente fazia, não era eu que fazia, os estudantes de psicologia faziam o questionário e eu e outra colega a gente fazia o atendimento. E a pesquisa foi bem isso, né? A gente fazia esse atendimento, entendendo que a pessoa passou por essas situações adversas e depois viu o antes e depois. Além desse questionário, a gente fazia o questionário do nível de estresse, e foi bem interessante. Então, assim, o que é a novidade que eu quero trazer aqui para vocês hoje? A escala das experiências de benevolência da infância. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas para mim foi uma novidade um pouco recente que eu tive acesso. Até então, a gente conhecia a escala das experiências adversas, muito com esse olhar de saber, né? Entender que as adversidades sim vão gerar esse impacto que eu vou precisar escolher as memórias que eu vou precisar reprocessar lá com o paciente. Mas como na terapia MDR a gente precisa, antes de qualquer coisa, de qualquer reprocessamento, a gente precisa ativar a rede adaptativa, ou seja, a gente precisa ativar no paciente tudo que é recurso, tudo que é suporte, tudo que são habilidades, para que ele dê conta de olhar para as situações traumáticas, essa escala vem me trazer um recurso onde eu posso, aí sim, nesse caso, eu posso sim fazer uma entrevista para, né, ticar cada pergunta, porque é uma escala que tem 20 perguntas, enquanto
o estudo acessam 10 perguntas, esses são 20. E a gente vai investigar as experiências positivas que a pessoa passou lá na infância, entendendo que essas experiências são a base para o desenvolvimento saudável. Assim como a gente entende que as experiências adversas são a base para as patologias, tanto físicas como emocionais, as experiências de benevolência, as experiências positivas, são a base para o desenvolvimento saudável, são a base para a resiliência do paciente. Então, nesse questionário, ela divide em dois grandes temas, né? Os fatores de proteção comuns, que são aquelas, investigar se a pessoa passou por aquelas experiências onde ela se sentiu protegida, onde ela tinha um cuidador seguro, tinha uma pessoa de confiança, onde ela se sentia amparada. E aí pode ser as figuras de cuidado primárias, né? Pai, mãe, algum familiar, pode ser um amigo, um professor. E a outra, os outros fatores são os que eles chamam de proteção discriminatória. São experiências que a pessoa viveu na infância, onde ela pôde desenvolver crenças, cognições positivas, internalizar um conceito, uma autoimagem positiva, um conceito positivo sobre si mesmo, se sentiu que foi tratada de forma justa, teve acesso a situações restauradoras, como lazer, sono de qualidade. Então, a gente entende que todas essas experiências positivas, de benevolências na infância, vão ajudar o paciente a fortalecer essa rede adaptativa, que às vezes, claro que o paciente vai chegar no consultório querendo trabalhar dificuldades, isso é natural. E a gente entrar num processo onde a gente vai ajudar o paciente a ativar, reativar essa rede adaptativa, onde ele passou por essas experiências positivas, é revolucionário, porque realmente vai ser a base onde a gente vai conseguir preparar e fortalecer o paciente para que ele consiga ser nosso objetivo lá. Lembra? Nosso objetivo é reativar o pai, reativar o processamento adaptativo de informação. A gente precisa fortalecer essas redes adaptativas, certo? Vou seguir, deixa eu só ver aqui o tempo. Vamos lá. Então, assim, como é que se dá a conceitualização do caso na terapia MDR? Se somos terapeutas MDR, se entendemos que o funcionamento da pessoa, né, os quadros clínicos que elas vão trazer, aquelas queixas, tem a ver com as experiências adversas, a gente vai estar nessa escuta desde as primeiras sessões, entendendo o que é que o paciente está apresentando para a gente. A partir das queixas, o que é que ele traz mais de queixa, quais são os comportamentos que ele traz que ele quer mudar, quais são as cognições negativas que ele fala sobre si. Normalmente o pessoal chega, eu, eu não mereço, eu não mereço ser amado, ou eu sou um burro, a gente escuta muito isso, sou um burro, eu sou um lixo. Ou então emoções como muito medo ou muita tristeza. A gente vai ver qual é as categorias ali que o paciente apresenta mais intensas que ele quer trabalhar como queixas. E a gente vai tentando identificar quais são as situações do presente que disparam isso, quais são os temas clínicos que ele traz, né? No MD a gente tem 4 categorias grandes de temas clínicos. Então, onde é que ele se localiza ali com relação àqueles temas? Esse olhar a gente vai estar muito focado nisso, para compreender a realidade que o paciente está nos apresentando. E a gente já vai focar no futuro desejável, quais são os objetivos que ele tem naquele movimento que ele está iniciando a terapia, o que é que ele precisa alcançar, o que é que ele deseja alcançar. Então, já coloca o paciente nessa trilha do positivo também e do desejável. Vamos fazer o levantamento dos recursos, tanto os recursos externos, as pessoas, as atividades que ajudam ele a ficar bem, e os internos, as qualidades, as habilidades que ele tem, o que ele pode desenvolver. E aí sim, a gente somos terapeutas de traumas, de superar traumas, e aí sim a gente vai estar com esse olhar para as experiências do passado, mas com muita amorosidade, com muito cuidado. Eu coloquei aqui que a anamnese tem que ser processual, porque
Não adianta a gente querer que o paciente abra todas as memórias, todos aqueles arquivos de memórias traumáticas, de situações adversas que ele viveu, tudo de uma vez, se eu não vou conseguir trabalhar tudo de uma vez. Então, a gente vai deixando o paciente à vontade para trazer as experiências que ele quiser contar, claro, mas sem necessariamente estar perguntando, investigando de uma forma direta, e tudo de uma vez. Beleza? Então, aqui, só para a gente sistematizar como é que se dá o plano de tratamento na terapia MDR. A partir dessa compreensão da conceitualização, a gente vai trabalhar com o paciente uma queixa principal, uma queixa de cada vez. Lá ele pode trazer várias situações que ele precisa cuidar e demandar. E a gente vai perguntar o que você quer trabalhar primeiro. E a partir da primeira queixa que ele vai trabalhar, a gente, por exemplo, eu quero trabalhar minha relação com o meu trabalho, porque eu me sinto muito incompetente, apesar de que uma parte minha sabe o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou inteligente. Tem outra parte que se sente muito burra e quando o meu chefe me demanda um novo projeto, eu já fico congelado, paralisado. Então, essa é a queixa um, a queixa principal que a gente vai começar o trabalho. E escolhemos a queixa, delimitamos aquele alvo, né, aquela queixa, a gente vai seguir para essa sistematização que a gente vai fazer. Como é que a gente faz primeiro? Vai levantar os recursos existentes, né? Como eu já falei agora há pouco, tanto os internos como os externos. Lá no questionário lá das experiências de benevolência, a gente já é um recurso que a gente pode usar. Faz as perguntinhas do que a pessoa experimentou de bom e lembra, e instala, e fortalece, e pede para o paciente relembrar e se conectar com tudo aquilo que ele viveu de bom, e de alguma forma você já está tocando nas experiências saudáveis e nos recursos positivos. Existe um protocolo também que a gente chama Pilares da Vida, que é lembrar dos bons momentos da vida e instalar cada experiência. E o nosso, né, quem é da comunidade MDR conhece bem o nosso famoso protocolo de instalação de recursos, que a gente usa muito nessa fase inicial para justamente fortalecer essa rede adaptativa. E a partir do que ele já tem nisso, e na sequência a gente vai seguir para instalar e desenvolver o que ele ainda precisa ter de recursos, né? Então, o protocolo DI, por exemplo, ele serve tanto para relembrar e intensificar as experiências positivas que ele já viveu, né, as habilidades, como desenvolver as que ele nunca teve, ele pode desenvolver, né? Um outro exercício famoso que a gente tem é o estado seguro. A gente pode, né, fazer um exercício onde, através da imaginação, a pessoa vai se conectar com o estado de calma, de segurança, e ele vai ativar no corpo, na mente, os recursos que ele precisa para se autorregular. E assim como a gente fazer psicoeducação sobre o trauma, sobre o que pode ter sido traumático, sobre a compreensão de que as dificuldades que ele passa hoje, sim, tem uma razão de ser, e a gente pode compreender e pode, a partir dessa compreensão, ajustar para transformar, para superar. E outras orientações, encaminhamentos. A gente gosta muito de encaminhar para atividade física, né? É consenso que a atividade física ajuda muito, né, nas questões de regulação, e às vezes precisa encaminhar para acompanhamento médico também. E aí, finalmente, feito toda essa preparação, a gente vai fazer esse planejamento da sequência dos alvos, né, das memórias, entendendo que sim, a partir dos disparadores atuais, as situações corriqueiras do presente que ativam alguma perturbação, a gente vai linkar com as memórias do passado que podem estar envolvidas e alimentando esses comportamentos e essas situações do presente. Depois que reprocessar todas as memórias, a gente volta a dar uma olhada nesses disparadores do presente, reprocessa se for preciso ainda, e faz a projeção para o futuro. Ok? Até aqui. Lissandra, tu vai me dizer como é que eu fiquei no tempo que eu me perdi. Ó, porque eu tenho um estudo de caso, mas a gente pode deixar para o final. Deixa eu... Já passamos um pouquinho, mas se você quiser finalizar para poder concluir o raciocínio, fica à vontade. Posso, então? Porque é só para exemplificar no estudo de caso.
que aí a gente visualiza, porque eu sou uma que adoro o estudo de caso. Deixa eu só exemplificar rapidinho aqui. Na minha apresentação para você. Pode ser? Então, gente, esse estudo de caso, como eu falei no início, foi um tratamento que eu fiz nessa comunidade, que a Adriana Teixeira vai falar um pouco melhor. Eu vou só colocar como é que eu arrumei esse plano de tratamento e como é que aconteceu as sessões. Foram 12 sessões, porque se trata de um atendimento institucional e são muitas demandas de pessoas lá acolhidas na comunidade que precisam do tratamento. Então, a gente combina com o usuário, com o paciente, são 12 sessões, e a gente tenta, né, focar o plano de tratamento naquelas sessões. Então, esse paciente, eu atendi em 2018, mas eu fiz um artigo sobre esse estudo de caso em 2019. Foi isso. E aí, assim, nas duas primeiras sessões, a gente focou em dar uma escuta na história de vida, o que é que ele, né, o que é que ele queria contar um pouco dele, quais são as queixas que ele trouxe, o que é que disparava de perturbação nele. E a gente entendia que, como eu sou voluntária nessa instituição há muitos anos, e eles já tinham participado, ele vem da situação de rua. Deixa eu só colocar aqui, tá aqui. Tá aqui que eu passei. Eu coloquei aqui o nome dele, Pedro, é um nome fictício. Então, ele era um dependente químico de crack em recuperação, tinha vivido 7 anos na rua e já tinha passado por várias internações, por várias casas de recuperação. Então, o tratamento que a gente fez foi de 12 sessões. Aqui eu coloquei 2019, mas foi a publicação, o atendimento foi em 2018. Então, as sessões aconteciam quinzenalmente, era um sítio aqui perto da cidade de Fortaleza, que eu ia para lá, fazia atendimento de algumas pessoas da comunidade e ele foi um deles. Ele vinha com um processo ainda de muita ruminação de culpa, porque ele já tinha sido internado antes, tinha tido recaída, e depois de 5 meses ele tinha voltado lá para aquela instituição. As sessões duravam, em média, 60 minutos, com exceção da 10ª sessão, que a gente passou 2 horas e meia a pedido dele. Então, de queixo, o que é que ele trouxe? Dificuldade de se abrir com as pessoas por medo de ser usado, explosões de raiva e sentimentos de revolta, e ele se sentia um lixo, se sentia muito fraco. Os disparadores, ele sempre trazia algumas pessoas da comunidade lá, como uma pessoa, um voluntário da comunidade que olhava de um jeito que parecia com o pai dele, que falava de um jeito parecido com o pai dele, uma outra voluntária que parecia que era muito fria com ele, que ele já lembrava da época que a mãe dele era distante dele. A palavra recaída, para ele era, né, ativava nele muita desregulação, ele sentia muita culpa, vontade de chorar. E ouvir sobre o tema drogas também, ele se sentia vontade de usar a droga, inclusive. E qualquer pessoa que olhasse para ele, que ele entendesse que estava olhando com desconfiança, ou perguntasse a mesma coisa mais de uma vez, ele se sentia muito irritado, ficava com muita, né, ele realmente era muito agressivo. Então, nessas duas primeiras sessões, a gente mesclava, né? Um pouco do que ele trazia de queixa e um pouco dos recursos. O que é que ele tinha como consciência de pessoas que eram recursos para ele? Tinham 4 pessoas que são coordenadores voluntários, que ele se sentia extremamente amparado. A irmã e a mãe, eles tinham uma relação boa com elas duas, e elas iam visitar. Mensalmente, eles podiam receber visita lá na casa. Lá na comunidade tinha uma capela onde também ele se sentia bem, quando ele precisava se acalmar, ele ia para lá. A gente fez nessa primeira e segunda sessão, não lembro qual das duas, mas a gente instalou o estado seguro, né? Foi uma praia, ele colocou a palavra-chave como paz. E ele também reconhecia algumas habilidades dele, como inteligência, fé e esperança. E como expectativa para o futuro, ele, né, o que ele mais queria era ser uma pessoa mais tranquila, porque ele era muito raivoso, muito explosivo, né? Muito agressivo. E ele tinha um sonho de casar e ter filhos.
E aí ele tinha muita consciência, ele já tinha feito algumas terapias, ele já tinha muita ligação assim do que é que os traumas dele geravam hoje, ele tinha já muito essa clareza. E ele sabia que só ia conseguir ter essa família quando ele superasse esses traumas de infância. Então, já ainda nessas primeiras sessões, a gente tem esse olhar, como eu falei, dessa conceitualização, dessa situação que o paciente apresenta para a gente, e a gente vai dando esse olhar. Então, os temas clínicos que ele apresentava, quem não vai ser né, terapeuta médico não vai entender bem, mas eu vou colocar assim, principalmente as emoções e as crenças negativas, as cognições negativas que ele apresentava. Então, ele apresentava muita culpa, né, que a gente enquadra dentro da categoria de responsabilidade de ação, responsabilidade de defeito. Ele trazia muito a cognição que eu sou um lixo, eu sou fraco, eu sou impotente. Inclusive, essas cognições foram reprocessadas junto com as memórias. E na categoria de controle, ele trazia muito essa emoção dessa raiva incontrolável e a cognição não tem o controle. Então, dentro dessa sistematização do caso dele, o que é que a gente elencou como memórias que precisavam ser reprocessadas? A primeira memória que a gente reprocessou foi do abuso sexual do pai, quando ele tinha 9 anos, então ele sofreu esse abuso aos 9 anos. A testemunhar o abuso sexual da irmã pelo pai, né? Aí foi um período maior, de 10 a 12 anos. E ter presenciado a irmã abortando do pai, aos 12 anos, e a partir desse aborto, ele teve que fazer um depoimento na delegacia, também aos 12 anos. Então, essas 4 memórias bem importantes a gente colocou no plano de tratamento e reprocessou uma a uma. Aí que eu não vou adentrar assim, na primeira sessão a gente reprocessou a dos 9 anos, foi uma sessão completa, que realmente ele conseguiu ficar bem, mas aí na quarta sessão a gente já começou o reprocessamento do trauma, né, da experiência da irmã, do abuso da irmã. Aí essa a gente fechou uma sessão incompleta e ele ficou um pouco no estado seguro para se acalmar, porque foi uma sessão muito intensa. Na sessão seguinte, a gente não entrou em reprocessamento, a gente fez sessões de estabilização e de recursos. Na sexta sessão, a gente voltou a reprocessar a memória da irmã, e aí, na sétima sessão, a gente ainda deu sequência a esse reprocessamento da memória da irmã sendo abusada. Então, vocês entendem que tem memórias que a gente consegue reprocessar em uma sessão e conclui, e tem outras que demoram mesmo um pouco e faz parte mesmo, isso acontece. Aí, novamente, na oitava e nona sessão, a gente não fez reprocessamento, foi mais estabilização, conversa. Aí, na décima, ele pediu para que essa sessão fosse mais intensa. Ele disse, não, Alessandra, ele tinha muita pressa em resolver esses traumas, então ele tinha muita abertura, né? E ele pediu para que eu pudesse ir, passar a manhã inteira lá com ele, porque ele queria trabalhar tudo que fosse possível. E a gente concluiu o reprocessamento dessa memória do abuso da irmã e já iniciou a memória onde a irmã, né, abortou. E aí, na 11ª sessão, a gente concluiu o reprocessamento desse aborto da irmã, né, e já fez uma projeção do futuro. Né, nessa 11ª sessão, ele já vinha trazendo muitas mudanças do dia a dia dele. Ele dizia que estava muito mais calmo, que estava realmente se sentindo bem, bem mais tranquilo. E aí a gente concluiu essas memórias, né, e fez uma projeção do futuro, onde no final ele falou assim: imaginei a cena de conflito do meu cotidiano de hoje mesmo, e falo uma coisa e as pessoas perguntam 2, 3 vezes, e me veio paz. Se eu tiver tranquilo com a minha consciência, eu não tenho por que ficar mal. Então, ele trouxe essa mudança que já vinha acontecendo, mas ele projetou novamente para o futuro para isso continuar acontecendo. Mesmo que as pessoas perguntassem 2, 3 vezes, ele ficaria bem. Que aí também, assim, só um detalhe. A cena do depoimento, porque ele era uma criança e teve que passar pelo depoimento, era uma cena onde o delegado ficava fazendo 2, 3 perguntas várias vezes para ele. Então, isso, né, ele entendeu que foi realmente assim,
É como se no presente o disparador quem ficasse fazendo muita pergunta, ele se via lá como uma criança em defesa tendo que responder para um delegado. Então, foi muito curioso ele fazer essa associação e realmente no momento que ele consegue superar lá, ele já consegue também, as coisas do presente já não disparam mais a mesma perturbação que antes. E aí a gente fechou a 12ª sessão, que foi a última do tratamento, fez a reavaliação dessa cena da delegacia, estava tudo bem, e aí ele reafirmou, né, que estava mais leve, mais tranquilo, e aí ele fala assim: vejo que fiquei estacionado por longos anos nisso. Eu antes me sentia sujo, sempre que vinha a lembrança do abuso e se alguém tocasse nesse assunto. Hoje eu me sinto limpo como essa parede branca. Toda vez que eu me sentia amado, eu me sentia rejeitado. Eu corria para a droga. Hoje eu tenho metas e objetivos. Quero ter uma esposa, ter filhos, quero ser o pai que meu pai não foi para mim. Gente, ele hoje tem uma esposa e tem um filho dele. É muito gratificante. E só para fechar com a frase da Shapiro. Não devemos estar satisfeitos em simplesmente remover o sofrimento manifesto. Nossos clientes merecem mais do que isso. Merecem a capacidade de amor, vínculo, excelência e, se escolherem, encontrar o desejo de servir aos outros. Espera-se que ninguém seja considerável dispensável. Obrigada. Aqui é meu contato, gente. Quem quiser anotar, bater foto, quiser me procurar depois no Instagram, no WhatsApp, estarei disponível.